Olha que coisa, mais uma blindagem no STF, tá? Pois é, depois da preocupação com a lei do impeachment, agora o Gilmar Mendes, num julgamento que não tinha nada a ver com nada, votou estabelecendo que o fórum privilegiado continua para juízes após a aposentadoria. Olha que coisa curiosa, hein? O senhor Gilmar Mendes está fazendo mais uma blindagem. Esse pessoal está com medo, meu amigo. Eu não sei se eles estão com medo do caso do Master, se eles estão com medo da ação do Trump, que tem alguma coisa por trás nessa história aí. Eu não sei do que eles estão com medo, mas eu acho que eles estão com medo da direita voltar em 2026. Eles já viram que vai voltar a direita em 2026 e estão com medo disso. O Gilmar Mendes disse que agora, quando um juiz do STF se aposenta, qualquer ação contra ele é julgada no STF. Oh, eu tô falando, esse pessoal tá preocupado, eles estão sabendo, as coisas não estão indo tão bem quanto o pessoal julga, não. Eles estão preocupados, eles estão com medo. Eu sou Peter Turguini e essa notícia foi sugerida por Preço da Liberdade é Eterna Vigilância, Fui no Banheiro do STF Soltar um Barroso e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, eu já falei para vocês, eu achei muito estranho o momento em que o Gilmar Mendes fez a questão do impeachment, né? Fez aquela blindagem. Depois ele voltou atrás, mas lembra, ele voltou atrás, mas ficou o meio termo, né? Assim, não é mais tão fácil fazer impeachment contra ministro do STF. Ainda vai requerer 2/3 dos votos. E agora vai ser aprovada a nova lei do impeachment no Senado. Então, assim, eles deram uma recuada. Mas, sem dúvida alguma, eles iriam fazer isso, eu não tenho dúvida, que eles iriam se blindar contra impeachment em algum momento, no momento que a direita tivesse ganho a eleição ano que vem, ou tivesse feito uma maioria no Senado. Eles iriam fazer isso de um jeito ou de outro. O que eu achei estranho foi eles fazerem isso agora, né? Antes, um ano antes da eleição, e aí que eu dei as duas alternativas. As duas, ou tá dando uma merda muito federal no caso do Banco Master, eles estão com muito medo de coisas que vão achar nas informações lá do Vorcaro sobre o Banco Master e o pessoal do STF. Ou então, eles fizeram isso para tentar tirar o impulso da direita, né? Já perceberam que eles tentaram matar a direita, eles achavam que iam conseguir destruir a direita no Brasil. Não, que Bolsonaro não tem chance, que Bolsonaro acabou, não sei o que lá. Fizeram de tudo para destruir Bolsonaro. Achavam que bastava tirar Bolsonaro do poder. Não, tirando Bolsonaro do poder, acabou, não vai ter mais ninguém apoiando ele, coisa e tal. Continuaram manifestações enormes em favor do Bolsonaro. Não, vamos dizer que ele roubou joias sauditas e que fraudou cartão de vacina, importunou baleia, roubou mexerica, não sei mais o que acusaram o Bolsonaro aí. E daí nada disso adiantou, né? Inventaram do nada um golpe do zero. Não tinha nada de golpe, inventaram um golpe do zero e condenaram o Bolsonaro por isso, achando, agora destruiu o Bolsonaro, agora acabou o bolsonarismo, não sei o que lá. Eles já devem estar cientes das pesquisas de opinião que mostram que, não, o Flávio Bolsonaro está lá na frente, vai ganhar. Quem quer que seja indicado pelo Bolsonaro vai ganhar a próxima eleição. Então o que eles estavam fazendo? Tentaram botar esse negócio agora, ó, não vai ter impeachment de ministro do STF não, hein? Não adianta tentar achar que vocês vão salvar o Bolsonaro, não, não vai ter isso não. Tentaram jogar um banho de água fria na campanha da direita para o ano que vem, pode ser uma outra opção, né? Mas agora repara que tem mais um ato nesse sentido aqui. O Moraes, o Alexandre de Moraes acompanhou o Gilmar Mendes e votou para ampliar o alcance do foro privilegiado. Olha que coisa curiosa, né? Porque havia um entendimento do STF que o foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado só era válido enquanto a pessoa tivesse aquele cargo, não que faz sentido. A ideia do foro privilegiado é evitar que juízes de primeira instância começassem a, sei lá, a condenar o presidente da República. Não pode, pô. Não. Se for condenar o presidente da República, tem que ser no STF, não pode ser juiz de primeira instância, né? Porque sempre vai ter um juiz de primeira instância contrário ao presidente. Então sempre vai ter alguém disposto a dar uma decisão deslocada e prejudicar o país. Então faz sentido o foro por prerrogativa de função. Só que a ideia do STF é que acabou, a pessoa perdeu o cargo, né? Por exemplo, o Bolsonaro. O Bolsonaro acabou o mandato dele, ele agora é uma pessoa civil, ele não tem mais nenhum cargo no governo, né? Então acabou o foro privilegiado, ele deveria ser julgado na primeira instância, né? E isso foi uma decisão do próprio STF, tá? O próprio STF entendeu que o foro por prerrogativa de função era válido só enquanto a pessoa tinha o cargo. Só que aí eles queriam processar o Bolsonaro, né? Eles queriam destruir o Bolsonaro. Eles sabem que eles não têm nada efetivo em termos de direito para dizer que teve um golpe no Brasil, ou uma tentativa de golpe, como eles preferem falar. Beleza, não tem nada. Então, se fosse para a primeira instância, pegasse um juiz que é técnico, que olha a coisa do ponto de vista técnico, não teria nada ali. Aí o que eles fizeram? Seguraram no STF. Aí ampliaram a prerrogativa, o foro por prerrogativa de função, para incluir crimes que teriam sido cometidos durante o cargo, mesmo que a pessoa saia do cargo depois. Então, em tese, né, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes teria acontecido enquanto o Bolsonaro ainda estava no cargo, então ele continua sendo julgado pelo STF. Foi uma ampliação disso aí. Só que agora
Do nada, o Gilmar Mendes deu uma outra decisão nesse mesmo caso aqui, ó. Então tá aqui, ele explica aqui, ó. Até 2018, o forro por prerrogativa de função era aplicado de forma ampla. Naquele ano, o Supremo restringiu a regra, estabelecendo que deputados e senadores só permaneceriam sob a jurisdição da Corte se os crimes tivessem sido cometidos durante o mandato e em função do mandato. Em 2025, porém, o tribunal adotou uma nova tese, definindo que o foro deve ser mantido mesmo após o fim do mandato, desde que os delitos tenham ocorrido no exercício do cargo público. Ou seja, não interessa se foi em função do mandato, se teve alguma coisa a ver com o mandato, se aconteceu, tem que continuar sendo julgado pelo STF, né? Aí o PGR questionou essa interpretação. Ele acha que a manutenção irrestrita de processos no STF pode provocar atrasos e instabilidade processual. Ele defende que apenas ações em fases finais de transmutação continuem na Corte. Ou seja, se a ação já foi toda no STF, aí o cara perdeu o mandato, saiu da Câmara, mas está no finalzinho a ação, aí beleza, aí continua. Né? Ele fala aqui que é na questão de alegações finais, se já fez toda a parte de instrução, se já está pronto para julgamento, poderia continuar no STF. Agora, se não, isso desceria para a primeira instância. Né? Aí, agora, o relator, o Gilmar Mendes, rejeitou os argumentos do PGR, falou que não quer nem saber, que foda-se, que eu quero, eu mando, e não interessa, eu decidi, né? Só que aí, nesse voto, sobre o caso do Bolsonaro, o ministro afirmou que o foro também alcança juízes, promotores, militares de alta patente, diplomatas, ministros de tribunais de contas e outras autoridades com cargos vitalícios. Olha que coisa curiosa, porque hoje acontece o mesmo caso com ministros do STF. Quando o ministro do STF ele se aposenta, né? E o Gilmar Mendes deve se aposentar agora em 2030, o Barroso se aposentou esse ano, talvez vocês sejam preocupados com o Barroso. Será que o Barroso tem uma proximidade muito grande com o Vorcaro? Pode ser isso também, tá? Então, ele está preocupado que, à medida que os ministros forem se aposentando, uma vez que você se aposenta, você não tem mais por prerrogativa de função. Quem julga ministros do STF em crimes comuns, né, em crimes de responsabilidade é o Senado, é o processo de impeachment. Mas em crimes comuns, sei lá, vamos supor que um ministro do STF assaltou um barzinho, assaltou um botequim. Isso é um crime comum. Quem é que julga esse ministro? É o próprio plenário do STF. Mas isso é foro por prerrogativa de função. É enquanto a pessoa for ministro. No momento que a pessoa deixou de ser ministro, ele segue a regra comum. Você assaltou um barzinho, vai ser o juiz da jurisdição ali, da vara criminal da região onde você assaltou o barzinho ali, que vai te julgar. Repara o problema que isso representa para esses juízes. Eles sabem que estão fazendo coisas erradas. Os outros juízes de primeira instância olham para esse negócio que está acontecendo lá no STF, sabem que está dando merda isso daí. Então o pessoal vai se aposentar e no momento que se aposentar não tem mais a proteção do próprio STF, né? Então eles estão realmente preocupados com essa situação. Então agora a decisão do Gilmar Mendes é: quando o Gilmar Mendes se aposentar, e o Barroso agora que ele se aposentou, ele continua sendo julgado no STF. Então se aparecer um crime comum, sei lá, corrupção no Banco Master, não sei, tô chutando um crime comum qualquer, né? Falei, assaltar um barzinho, ou então, sei lá, roubar um champanhe no supermercado. Sabe que teve um juiz, aquele juiz Lu 22, né, que era lá da vara, 13ª vara, que foi preso porque estava roubando champanhe no supermercado, né? Pra tu ver como é que é um juiz que assina Lu 22, né? O nível de padrão ético desse pessoal, né? Ou seja, um crime comum qualquer, né? Sei lá, corrupção com o Banco Master, aceitou propina do Banco Master, por hipótese. Esse caso, ele vai ser julgado no STF. O Barroso, se hipoteticamente o Barroso cometer algum crime desse tipo, ele seria julgado no STF. O Gilmar Mendes, mesmo depois que ele se aposente, né, se ele for acusado disso, se tiver um caso desse, né, hoje, como ele é ministro do STF, ele é julgado no próprio STF, no plenário do STF. Evidentemente, o voto dele, ele não vota, mas os outros ministros votam. Mas vocês sabem, né? É lógico que os outros ministros não vão querer, ou vão pegar muito leve com o ministro que cometeu algum absurdo, né? Então, essa é a preocupação dele, que depois que ele se aposente, continua blindado. Olha só como é que esse pessoal tá com medo, meu amigo. Esse pessoal tá com muito medo. E tá com medo de duas coisas. Primeira coisa, aqui, ó, o próprio pessoal do Brasil 247 fala aqui, ó, STF enfrenta pressão por código de conduta após caso do Banco Master. O Fachin está querendo, né, colocar um código de conduta do STF. Na verdade, é um código de conduta dos tribunais superiores, com base no código de conduta da Suprema Corte Alemã. Eu até falei sobre isso, expliquei como é que é o caso deles lá, como é que funciona e coisa e tal. Acho muito bacana, acho válido, acho que o STF não vai querer, porque expõe eles a ficar mais hipócrita ainda do que já é, né? Mas tem também iniciativas de senadores e deputados que querem criar um código de conduta para ministros do STF, querem codificar, botar na lei esse tipo de coisa, né? Eu acho que o STF vai considerar inconstitucional, é absurdo, não pode. Quem disse que eu não posso viajar no jatinho para assistir o jogo do Palmeiras? Que absurdo, né? Então, assim, já está uma pressão muito grande por conta do Banco Master. Esse é um ponto que, sem dúvida alguma, abriu
abriu um buraco na defesa do STF. Tá todo mundo no STF morrendo de medo desse caso do Banco Master. Todo mundo ali tem ligação. E com o celular do Vorcaro andando em algum lugar da Polícia Federal lá, ninguém sabe onde é que está esse celular do Vorcaro lá, essas coisas podem ser complicadas, pode ficar complicado para os ministros do STF, né? Então isso é um dos motivos para o Gilmar Mendes querer blindar ainda mais o STF. Olha só, não tem esse negócio não, mesmo quem se aposentar, continua sendo julgado no STF. Qual que é o medo dele? Ele, quando se aposentar, ser julgado pelo caso do Banco Master. Ou o Barroso, que acabou de se aposentar, ser julgado pelo caso do Banco Master. Não sei se tem alguma coisa, mas né, eventualmente pode ter, né? Outro ponto importante nessa história aqui, mostra como é que eles estão com medo da direita ganhar em 2026. Eles sabem que eles achavam. É o que eu falo para vocês, a esquerda estava no poder tranquilo há muito tempo. De repente começou a direita a crescer. Não, isso aí foi um disparo em massa de WhatsApp. A gente voltando ao poder, a gente tomando o poder a qualquer custo, a gente consegue segurar esse troço, acabar com isso, não pode. Não, direita não pode, é proibido. Né? E fizeram de tudo e mais um pouco para voltar ao poder. Só que eles estão percebendo o seguinte, eles não conseguem parar esse negócio. O movimento é um movimento muito mais estrutural da sociedade brasileira em direção à direita, né? E muito provavelmente vamos voltar para a direita em 2026. Eles já estão com medo dessa história, já estão vendo que eles vão ter que prestar conta das lambanças todas que eles fizeram para tentar tirar o Bolsonaro a qualquer custo, né? Isso vai voltar para assombrar eles, até na aposentadoria eventualmente. Estão querendo se blindar de novo, mas eu vou contar um segredo para eles. Não vai resolver não, porque quando voltar à direita, ela vai começar a nomear ministros do STF também no lugar desse pessoal. Do mesmo jeito que eles mudaram a regra aqui, é só mudar a regra de novo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.